mais nem pregar, já é a terceira pregação da noite. Já veio o Gladson, já deu a injeção de ânimo. O pastor Carlos também, né? Então, é difícil pregar depois de 2 palavras poderosas dessas, mas vamos lá. Eu gostaria de ler com vocês em Josué 4:4. Diz assim: Então Josué chamou os 12 homens que havia escolhido e disse: Passem adiante da arca da aliança do Senhor, o Deus de vocês, e sigam até o meio do Jordão. Cada um ponha no ombro uma pedra, uma para cada tribo de Israel. Essas pedras ajudarão o povo a lembrar daquilo que o Senhor tem feito. No futuro, quando seus filhos perguntarem o que essas pedras querem dizer, vocês contarão que as águas do Jordão pararam de correr no dia em que a arca da aliança atravessou o rio. Essas pedras farão com que o povo de Israel se lembre sempre desse dia. Esse texto que eu acabei de ler, ele retrata aqui uma nação que ela nasceu no deserto. Alguns pode não ter nascido, mas cresceu ali no deserto, né? É um povo que desde muito pequeno eles ouviam sempre as promessas que Deus tinha para eles. Então, eles ouviam de longe. Eles estavam ali caminhando no deserto. Voltando um pouco lá atrás na história, a gente vê que quando Deus foi libertar o povo de Israel das mãos dos egípcios, o povo atravessou o Mar Vermelho e desde então veio uma longa peregrinação no deserto, uma peregrinação de 40 anos, né? Muitas coisas aconteceram no meio do caminho. Então, muitas coisas aconteceram no deserto. Eles viram a nuvem de dia protegendo eles, a coluna de fogo à noite, o maná que caía todos os dias do céu, as cordonizes que Deus mandou para alimentá-los, mesmo Deus não querendo, mas Deus mandou porque eles insistiam. Eles viram sair água da rocha. Muita coisa aconteceu nesse trajeto. Eles andaram muito, né? Mas se nós voltarmos em Josué 3:4 e nós lermos a história, eu vejo aqui um povo, uma geração que eles estão prestes a viver um milagre, prestes a chegar na terra prometida. Só que eu não vejo nenhuma empolgação nesse povo. Eu não vejo nenhuma celebração. Eu não vejo nenhuma reação enérgica nesse povo. É um povo que estava cansado. É um povo que estava totalmente desanimado, totalmente desmotivado. Eles viveram tantas coisas nesse caminho que eles desanimaram. Então, se a gente vê lá atrás no Mar Vermelho, o povo, quando foi atravessar o Mar Vermelho, que era o início da caminhada, eles tinham muito mais alegria. Teve tamborins, teve dança, teve risos, mas aqui eles não tinham nada. Eles não tinham nenhuma celebração, porque é muito fácil para nós começarmos um trajeto com empolgação. É fácil nós começarmos um caminho com ânimo, mas quando a gente chega no meio desse trajeto, a gente desanima. Às vezes a gente está vivendo um processo e no meio do trajeto a gente acaba achando que não vai funcionar. Eu comecei com tanta força, eu comecei com tanto gás. Eu acredito aqui que o coração deles já estavam duro. O cansaço do trajeto, o cansaço da espera fez que eles nem celebrassem. Então, Moisés, que foi o líder que tinha guiado esse povo durante 40 anos, morreu. Fez parte do processo deles. Era alguém ali que eles tinham em alta conta. Moisés falava diretamente com Deus e eles ouviam Deus através de Moisés. Então, eu creio que com a morte de Moisés a esperança morreu. Com a morte de Moisés, eu acho que ficou na cabeça deles um ponto de interrogação. E agora? Será que aquela promessa vai se cumprir? Ou como que vai cumprir? A gente está tanto tempo aqui. Estamos tanto tempo nessa espera. Quando será que vai ser? Mas eu quero dizer para você que ninguém é insubstituível. E às vezes você pode estar colocando a sua esperança em algo, enquanto você tem que não colocar sua esperança em homem, colocar sua esperança em quem fez a promessa.
Então, Deus já tinha falado para Josué que Josué iria substituir Moisés. E Josué, diferente do povo, Josué não nasceu no deserto. Josué viveu ali muitas coisas nesse trajeto junto com o povo. Josué foi espiar a terra prometida. Então, Josué, mesmo tendo presenciado tudo o que Deus já havia feito, ele se sentiu incapaz. Ele se sentiu fraco. Eu digo para você que ele se sentiu incapaz e fraco, porque senão Deus não teria falado para ele: seja forte e corajoso. E Deus não falou só uma vez, Deus reafirmou para ele: seja forte e corajoso, que eu estou com você. Então, nós não somos diferentes de Josué. Às vezes a gente pode até confiar em Deus, a gente já pode ter vivido muitos milagres, ter visto muitas coisas, mas em determinados momentos da nossa vida, a gente pensa: será mesmo, Deus, que vai se cumprir? Eu já passei por tanta coisa. Será que eu vou chegar lá? E Deus manda eu te dizer nessa noite: seja forte e corajoso, porque o Senhor é contigo independente da situação. Eu não sei qual é o trajeto que você está passando. Eu não sei em qual área da sua vida morreu a esperança. Eu não sei se é num relacionamento familiar, ou numa carreira profissional, ou na criação de filhos. Porque tudo na nossa vida é uma caminhada, é um trajeto, né? E todo trajeto tem início, meio e fim. Então, a gente nunca sabe como vai ser esse meio do caminho, né? É normal a gente sentir medo. Às vezes a gente acha: eu estou indo tão bem, agora, mas falhou. E aconteceu de novo. Eu acredito aqui que o povo pensou assim: nós já passamos por tanta coisa, nós atravessamos o Mar Vermelho, de novo um rio, Senhor, para atravessar? De novo? Como assim? Nós já passamos por isso. Então, muitas vezes, muita situação na nossa vida, a gente pensa: nossa, Senhor, mas eu já passei por isso, mas de novo? A história está se repetindo, eu já estou cansada, eu já não aguento mais. A espera rouba a celebração. Eu creio que é por isso que esse povo não celebrava. A caminhada custa, a caminhada dói. A força do início não vai ser mais a mesma. No meio da caminhada, aquela força, você já vai estar cansado. E no meio dessa caminhada, eu acredito que Miriam, quando ela chegou ali para atravessar o Mar Vermelho, ela não imaginou que ela andaria tanto. Por isso que ela celebrou, ela dançou, teve riso, teve canto. Então ela não imaginou que ela ainda iria andar tanto. E às vezes Deus faz a promessa para a gente recebe a promessa, a gente ouve do pregador, ou ouve do profeta, ou ouve numa canção que toca no nosso coração, e Deus reafirma o que Ele queria dizer ao nosso coração, e a gente fala: agora vai. Só que a gente não imagina que esse processo, desse caminho, desse trajeto vai custar tanto, que vai demorar tanto, né? Depois de 40 anos, eles chegam lá no rio e pensam de novo, e agora as coisas se repetem. Não tem mais Moisés, não tem mais o cajado de Moisés, mas tem um homem que Deus colocou lá, que era Josué. E Deus falou para Josué que ele era com Josué: eu sou contigo. Então eu reafirmo essa palavra nessa noite: eu sou contigo, Josué. Independente de qualquer situação, Deus diz: eu estou contigo. A única coisa que a gente não pode perder é a esperança que Deus está com a gente. Na verdade, não é nem a esperança, é a certeza e a convicção que Deus está com a gente. Tem coisas que é só você e Deus, e basta. É só você e Deus e basta. Você não precisa mais de ninguém, não precisa mais do cajado de Moisés. Você não precisa que o Moisés esteja ali presente. Tem coisa que é você e Deus e basta. E você e Deus é maioria. Independente de qualquer situação, foca na missão. A gente tem que estar preparado para o diferente.
Aqui eu imagino que eles tenham pensado, como é que esse rio vai abrir? Já que agora não tem Moisés, não tem o cajado. Eles estavam ali numa situação pensando, se Moisés estivesse aqui, ele tocaria na água, a água abriria, mas e agora? A gente tem que estar preparado para o diferente, porque nem sempre as coisas acontecem da maneira que a gente imagina. Às vezes a gente programa, pensa, faz todo um cenário, toda uma programação, tem tudo ali alinhadinho, eu vou fazer isso, mas nem sempre sai da maneira que a gente pensou. E eu creio que esse povo aqui que estava no meio do caminho, era o meio do caminho, porque eles não podiam ver o fim ainda. E também não era o início de alegria, então era o meio do caminho. Eu creio que aqui no meio do caminho, eles precisavam ter muito mais fé do que quando eles iniciaram a jornada. Porque você imagina, quando eles saíram, eles viram o mar abrindo ali, depois das 10 pragas e tudo mais. Então foi, nossa, que grande milagre. Então estava com todo aquele ânimo, toda aquela empolgação. Agora ali no meio do caminho, não tinha mais nada. Eles, creio que viram muita gente morrendo. Creio que viram muita situação. O próprio líder morreu. Então a gente precisa ter muito mais fé no meio do caminho, para a gente ter a convicção que o fim vai chegar. O deserto aqui, ele é só um lugar de passagem. Ele não é um lugar para você ficar. O deserto não é um local para você ficar parado se lamentando. O deserto é um local que você vai passar. Aqui a palavra de Deus diz que nós temos que administrar muito bem esse trajeto. O que vai influenciar o que vai acontecer na nossa vida é a forma como que a gente administra esse trajeto. Eu aprendo aqui que a gente tem que administrar as nossas atitudes. Lá no texto que eu li, a palavra de Deus fala que os levitas tiveram que colocar os pés, né, na água. Eles estavam com a arca da aliança e tiveram que colocar os pés para que o rio se abrisse. Os sacerdotes precisaram agir colocando os pés nas águas. Então assim, tem coisa que se você não administrar a sua atitude, nunca vai acontecer. Tem coisa que se você não colocar o seu pé, não vai abrir. O rio ali, a água não iria abrir se eles não colocassem o pé, porque a ordem do Senhor foi: coloca o pé. Às vezes você está parado nesse meio do deserto esperando que as coisas aconteçam. Eu creio aqui que esse povo era um povo muito acostumado com receber tudo de mão beijada, porque o maná caía do céu, Deus protegia eles de dia, protegia eles de noite, e mesmo assim eles murmuravam, eles não estavam satisfeitos com nada, era um povo acomodado. Se a gente não administra as nossas atitudes, a gente não rompe, a gente não vence, a gente não avança e a gente morre no deserto. Então o meio do caminho não é o lugar mais confortável para se estar, porque você não enxerga, você não está vendo o que vai acontecer lá na frente, você não está enxergando ainda a terra prometida. Mas a gente tem que acreditar e ter fé que ela está logo ali e que a gente vai chegar. No meio do caminho, o meio do caminho ele é necessário, a gente não pode pular do início para o fim. Então não adianta você pensar que você vai iniciar um processo e que simplesmente você vai pular etapas. Às vezes a gente precisa pensar que nesse processo muitas coisas vão acontecer. Eu tiro como exemplo, por exemplo, a nossa situação aqui, a situação de imigrante. Nós chegamos geralmente nessa terra, todo imigrante chega cheio de expectativa, cheio de força, cheio de gás. Alguns amam logo de cara, mas a grande maioria, a empolgação do início, no meio já está capengando, pensando em voltar para trás, ou pensando em pular a etapa. Eu quero dizer para vocês nessa noite que o processo ele é necessário. Então eu falo para você, mas eu estou falando para mim, tem coisas que a gente tem que viver na vida para a gente aprender. Tem coisas que nós vivemos que são lições que Deus está nos preparando para o que Ele tem para nos dar. Deus ele é intencional em tudo que Ele faz. O pastor falou aqui sobre José, e na história de José eu acho
linda a história dele, que José, ele tinha sonho, mas ele não foi do sonho para o cumprimento da promessa. Do sonho de José, ele foi preciso ser vendido, ele precisou cair lá no calabouço, ser jogado no calabouço, ele precisou ser aprisionado, para depois cumprir o que Deus tinha na vida dele. Só que eu creio que na vida de José, como na minha vida e na sua vida, tudo tinha um propósito. Eu não acredito que lá no calabouço tinha comida, então José passou fome, para ele administrar a fome no futuro. Eu não acredito que o José lá na cadeia, aprisionado, era tudo muito bem. Não, José teve que aprender a lidar com presos, ele teve que aprender a administrar. Então, em tudo Deus tem um propósito. Quando José ficou sozinho lá na cadeia, eu creio que ele precisou passar pela solidão, para ele aprender a perdoar o irmão dele, os irmãos dele que fizeram aquilo com ele. Então, em tudo, Deus tem um propósito. Então, a forma como nós administramos o meio do caminho é a forma que determina como nós alcançaremos a nossa vitória. Ele aprendeu muita coisa com tudo isso. E nós também vamos aprender nesse processo. Às vezes, o que você está passando hoje só está te preparando para algo muito grande que está por vir. Eu acredito que tudo que acontece só está nos preparando para algo muito melhor. Deus nunca vai tirar um filho dele de um lugar bom, de uma coisa boa, para jogar numa coisa ruim. Qual pai faria isso com o filho? Deus nunca vai te tirar de uma situação boa para te colocar em algo pior. Então, em tudo Deus tem um propósito. Você só está vendo só o meio. Você está vendo só o meio. Acredite que lá na frente tem um propósito. Outra coisa que eu aprendo aqui, que a gente tem que administrar os nossos pensamentos. A palavra do Senhor fala que Deus pediu para eles fazerem um memorial e nunca se esquecer disso. Tenha memória. Então tenha memória do que Deus já fez na sua vida. Às vezes a gente está passando pelo processo e nós somos carne e osso, a gente só quer murmurar. E a gente se esquece de tudo que Deus já fez. Às vezes o nosso pior momento, a nossa pior situação que a gente está vivendo ali é o sonho de alguém. Às vezes o seu pior momento é o sonho de alguém. A gente tem que lembrar sempre de tudo que Deus já fez, desde as pequenas coisas. Só o fato de nós respirarmos já é um milagre. Eu tive Covid na pandemia em 2020. E é muito triste você puxar e o ar não vir. É desesperador você achar que você vai morrer. É desesperador. Eu precisei ficar internada numa ala isolada na UTI. E pensando que os meus filhos poderiam ficar sem mãe. Para eu entender que até o fato de eu respirar é um milagre de Deus. Então nós temos que ser gratos até nas pequenas coisas. Nunca se esqueça do que o Senhor já fez por você. Não deixe que o tempo da espera roube a lembrança da visão que Deus te deu, da promessa que Deus fez para você. O que Deus prometeu vai se cumprir. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Às vezes nós estamos querendo que aconteça tudo hoje, tudo agora. É normal. Eu sou super ansiosa também. E às vezes eu falo, nossa Senhor, mas ainda falta muito. Se tiver que faltar muito, meu irmão, para no final cumprir a promessa, o importante é que ela seja cumprida. Então cuida dos seus pensamentos, porque você já pode estar vivendo no meio de um milagre e ainda não se deu conta. Seja grato pelo que você já tem. Seja muito grato. Às vezes a gente não se dá conta dos milagres que Deus faz na vida da gente. Eu tenho um pequeno testemunho aqui no meio que Deus colocou no meu coração para falar. Na segunda-feira aconteceu um acidente de carro gravíssimo na esquina da minha casa, onde um jovem de 20 anos perdeu a vida. Eu fiquei muito impactada. E tudo que eu podia dizer para o Senhor era muito obrigada, Senhor, pelos pequenos e grandes milagres. Há um mês atrás a minha filha bateu o carro sozinha numa árvore. Ela bateu o lado do passageiro, mas a forma que foi abatida, se fosse o lado dela, poderia ser eu, a mãe, a estar chorando a morte de um filho.
Então o Senhor me trouxe a minha memória para eu me lembrar que eu poderia ser essa mãe. Por uma troca de pedal, uma coisa insignificante, a minha filha poderia ter perdido a vida. Então eu sou grata ao Senhor pelos pequenos e pelos grandes milagres. Às vezes você poderia falar: ah, Kelly, mas isso não foi nada. Não, para mim foi muito. É um grande milagre. É um grande milagre. Você imagina a situação desses pais, desse rapaz. Eu tenho a minha filha em casa, em segurança, para a honra e glória do Senhor. Como eu disse antes, eu não sei qual é o trajeto que você está passando, mas eu sei que se você olhar ao redor e você se dar conta de tudo que Deus fez por você, você vai perceber que as pequenas coisas que estão acontecendo no meio desse trajeto são insignificantes. Na palavra do Senhor também fala para eles contar a história. O que é contar a história? É fazer o que eu acabei de fazer aqui. É triste quando o pastor fala: tem alguém para dar um testemunho e ninguém levanta. Gente, nós vivemos testemunhos todo santo dia. Todo santo dia nós vivemos um milagre. Então conta a história, faz um memorial. Traga à memória tudo aquilo que te dá esperança. Nós somos alcançados pelo favor do Senhor todos os dias. Talvez as coisas hoje não estejam da maneira que você planejou. Talvez o seu casamento esteja na ruína. Muitas vezes a gente pode estar sorrindo para todo mundo, mas ninguém conhece o nosso coração, ninguém conhece como a gente está por dentro. Às vezes pode ser um filho. Eu já passei muita luta aqui nessa terra. Já passei muita luta. Muita luta. A minha cara fechada não é das lutas não, é porque eu sou séria mesmo, gente. Mas é difícil para mim sorrir, então por isso geralmente vocês não me vê sorrindo. Mas as pessoas que são diferentes de mim, geralmente estão sorrindo e você não sabe qual é a batalha que teu irmão está vivendo. Então muitas vezes você pode estar sorrindo e por dentro está sangrando. Esse trajeto pode estar difícil, pode estar doendo, mas lembre que você está no meio do caminho, mas você vai chegar em Canaã. Tem uma promessa para você em Canaã. Você está perto de chegar. Então neste momento que você está quase chegando em Canaã, também celebre. Celebre as vitórias de todos os dias. Celebre cada conquista de todos os dias. Celebre com muita alegria. Agradeça ao Senhor por todos os dias, por tudo que Ele tem feito na sua vida. E eu quero orar por você nessa noite, porque eu acho que mais importante do que falar de Deus é a gente falar com Deus. E a minha oração nessa noite é para você que está precisando renovar as suas esperanças. Essa é uma campanha da resposta. Eu não sei se a resposta que você queria ouvir, você ouviu. Mas eu creio que a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Então eu creio que a palavra teve endereço certo. Na minha vida essa palavra tem um endereço certo. E eu creio que na sua vida também. Então eu quero orar por você, para que o Senhor renove a sua esperança na área que seja que você esteja precisando. Pai amado, Pai querido, a Tua palavra foi pregada aqui nesta noite, Senhor. Oh Pai, eu não tenho nada de mim para oferecer para os Teus filhos, Senhor, mas a Tua palavra nos garante que nós somos mais do que vencedores em Ti. Eu não sei, Senhor, se a resposta que os Teus filhos queriam ouvir nesta noite eles encontraram. Não sei se alcançou a todos, Senhor, mas eu sei que alguém alcançou. Mas eu quero orar nessa noite, Senhor, por renovo de esperança, Pai. Entra, Senhor, na situação que o Teu filho está clamando, Senhor, que a Tua filha está implorando, Senhor. Eu não sei qual é o problema, eu não sei qual é a situação, eu não sei o que está fazendo o Teu filho perder a esperança, perder a fé, perder, Senhor, a convicção que vai chegar na terra prometida. Eu não sei o que está fazendo o Seu filho, Senhor, ficar desanimado. Mas, Pai, eu quero te pedir nessa noite, Senhor, vem com o renovo, Senhor. Vem com o Teu bálsamo dos corações.
corações, Senhor. Traz a esperança, Pai. Traz a esperança, Senhor. Cura todas as feridas, Pai querido. Que os teus filhos troquem, Senhor, o coração que já está duro, Senhor, por eles tenham um coração renovado, um coração cheio de fé, um coração cheio de esperança. Nós sabemos, Senhor, que o Senhor tem o controle de todas as coisas, Pai. Então vem, Senhor, como consolo nessa noite para os teus filhos. Vem como conforto, com teu bálsamo celestial na vida de cada um nesta noite, Pai. Eu oro para que os teus filhos, Senhor, celebrem cada vitória todos os dias. Pai, eu oro para que os teus filhos lembrem, Senhor, e façam um memorial do que o Senhor já fez por eles, Senhor. E que eles entendam, Pai, que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Que quando eles estiverem desanimados e cansados, Senhor, e perdidos no meio do deserto, Senhor, eles lembrem, Pai, que o deserto é só um lugar de passagem, que não é um lugar de permanência. Que eles lembrem, Senhor, que o deserto é só uma passagem, mas que a vitória já está garantida e que a vitória já está lá na frente, Pai. Eu te agradeço, Pai, porque o Senhor é fiel e o Senhor nunca nos desamparou, Senhor. Eu te agradeço, Pai, porque a tua fidelidade, Senhor, é conosco e as suas misericórdias, Pai, se renovam a cada manhã, Pai. Eu te louvo, Senhor, e te agradeço nessa noite, Pai. Muito obrigada, Jesus. Obrigada, Pai.